Este é o real motivo do conflito entre Israel e Palestina. A raiz disso tudo com certeza vai te surpreender. Em Gênesis, capítulo 12, vemos que Deus chamou Abraão e prometeu um filho, e que por meio de sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Mas Sara, esposa de Abraão, era estéril. Ela, impaciente, sugeriu então que Abraão tivesse um filho com sua serva egípcia, Hagar. Abraão aceitou e Hagar deu à luz um filho chamado Ismael. Mas não era essa a promessa de Deus. Sara, depois disso, miraculosamente deu à luz a Isaac, o filho prometido por Deus. Quando Isaac nasceu, Sara se incomodou com a presença de Hagar e Ismael e insistiu para que Abraão os enviasse embora. Abraão ficou perturbado com essa situação, mas Deus o tranquilizou, afirmando que não deveria se preocupar, pois ele faria de Ismael uma nação. Ismael foi pai de 12 filhos, de onde veio uma imensa descendência que originou os povos árabes. Já Isaac deu origem a Jacó e Esaú. Jacó, que mudou de nome e passou a se chamar Israel. Ele, por sua vez, também foi pai de 12 filhos que deram origem às 12 tribos de Israel. Mas Ismael não foi ignorado por Deus, mesmo não fazendo parte da linhagem prometida. Deus reservou um lugar para ele. No entanto, ao longo da história, os árabes descendentes de Ismael se tornaram inimigos ferrenhos dos israelitas, descendentes de Isaac. E essa hostilidade persiste até os dias de hoje. Essa é a origem dos conflitos no Oriente Médio. Os cristãos e israelenses acreditam que Isaac é o filho da promessa. Já para o Islã, a religião professada pela maioria dos árabes, o filho da promessa é Ismael, o filho primogênito. Embora muitos não acreditem, israelenses, palestinos, sírios, egípcios e libaneses não são apenas parentes distantes, mas têm laços genéticos que os unem como irmãos. Mas por que então tantos conflitos pela Terra Santa? A terra que Deus prometeu aos descendentes de Abraão ficou conhecida como a Terra Santa, uma região sagrada para as 3 principais religiões do mundo: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Há muito tempo, os hebreus, que mais tarde seriam chamados de judeus, foram escravizados no Egito. Mas Moisés os libertou. Eles voltaram para Canaã e começaram a competir com outros povos pelo controle dessa região. Após a morte do rei Salomão, houve brigas internas entre os hebreus, e eles se dividiram em 2 reinos. No norte, 10 tribos formaram o reino de Israel, com Samaria como capital. No sul, 2 tribos formaram o reino de Judá, com Jerusalém como capital. A designação judeus vem de Judá. Os hebreus, ao longo da história antiga, foram dominados por diversos povos. Durante o período de domínio dos caldeus, o rei Nabucodonosor destruiu o templo de Salomão e levou muitos judeus para cativeiros na Babilônia. No entanto, foi durante o domínio romano que os judeus enfrentaram perseguições violentas. Quando Jesus nasceu, a terra dos judeus, conhecida como Judéia, estava sob o domínio do Império Romano. No ano 70 depois de Cristo, houve uma revolta dos judeus contra os romanos, mas eles foram derrotados e expulsos da região. Os romanos destruíram o segundo templo de Salomão, que tinha uma importância enorme para os judeus, deixando apenas um muro para que eles tivessem a amarga lembrança de que Roma os venceu. Daí vem o nome de Muro das Lamentações. Cerca de 60 anos depois, os judeus tentaram recuperar o território, mas novamente foram derrotados. O imperador romano Adriano não apenas os expulsou novamente, mas também deu um novo nome à região, Palestina, em homenagem aos filisteus, inimigos dos judeus. Incapazes de resistir à opressão romana, os judeus começaram a se espalhar pelo mundo, mas com a promessa de um dia retornarem. Enquanto os judeus estavam espalhados ao redor do mundo, a Palestina começou a ser habitada por várias tribos árabes. O Monte Moriá é um local muito sagrado. É identificado na tradição judaica como o Monte do Templo, uma vez que no local estavam construídos o primeiro e o segundo Templo de Jerusalém, onde hoje existe uma mesquita. Por esses e outros motivos, a Terra Santa é um lugar muito sagrado e disputado tanto para judeus quanto para muçulmanos. E é por essa razão que os judeus não podem construir seu terceiro templo lá. Se eles derrubarem a mesquita muçulmana em Jerusalém, desencadearia uma grande guerra entre os povos. No entanto, por milhares de anos na história do Oriente Médio, esses povos viveram em relativa paz. A causa maior da hostilidade tem origem mais recente, em 1948. Após a Segunda Guerra Mundial, a ONU concederam aos judeus uma parte da terra de Israel, que na época era habitada por árabes. A maioria dos árabes protestou e em menos de 24 horas após a fundação de Israel como nação, as nações árabes se uniram e atacaram Israel, mas foram derrotados. Desde então, existe este conflito e ambos os lados têm suas justificativas e erros, e a paz permanece distante. Enquanto a resolução do conflito não vem, oremos pela paz dessas nações. O Salmo 122 diz: rogai pela paz de Jerusalém, prosperem aqueles que te amam. Deixe nos comentários sua opinião sobre quem está
está certo nesse conflito. Se gostou do vídeo, não esqueça de curtir e seguir nosso perfil. Poucas pessoas assistem os vídeos longos até o fim. Se você chegou até aqui, comente. Paz na Terra Santa. Responderemos todos os comentários. Deus te abençoe.